É triste como a imprensa brasileira gosta de dar espaço para pessoas que ou são fascistas ou que flertam com o fascismo. Um indivíduo muito famoso que comenta às vezes notícias no grupo Globo, mais especificamente na Globo News, é um senhor chamado Demetrio Maglioli, que inclusive é um fervoroso defensor de pautas anticotas raciais, que segundo ele, um homem branco, rico e privilegiado, é algo que traz mais prejuízos do que benefícios e que com frequência ataca a população preta porque sendo um indivíduo que tenta tratar a Marine Le Pen como uma pessoa de uma direita moderada, não se imagina que ele fizesse algo diferente. A situação é tão complexa envolvendo o nome desse rapaz que no programa de ontem da Globo News ele acabou discutindo com o Guga Chakra e o Guga Chakra discutindo com ele, porque o Guga Chakra deixou claro que a Marine Le Pen era de extrema direita e ele tentou dizer que não, que ela era de uma direita moderada. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Inclusive, queria lembrar aqui para membros e apoiadores do canal que basta vir aqui, ó, no canal Historiador, na parte de playlists aqui, ó, que tem um curso novo para membros do canal chamado YouTube na Prática, do zero ao sucesso, aqui, ó. E lá vocês vão aprender claramente como é que funciona trabalhar com o YouTube, como é que você produz conteúdo para o YouTube, seja você membro do canal ou apoiador. Membro do canal, acesse da maneira que eu falei, e apoiador, basta se inscrever lá no nosso Apoia-se, que as aulas estão na aba Mural. E toda vez que eu subir uma aula nova lá, você será notificado, tá? Na Globo News a gente vê com frequência, em tese, divergências de ideias. A gente tem visto, inclusive, que a própria Flávia Oliveira já bateu de frente com o senhor Demetrio Maglioli, inclusive por causa da questão que envolve o racismo, porque ele não acredita em algumas pautas que envolvem o racismo, ele não acredita em algumas coisas relacionadas à pauta, mesmo sendo um homem branco, rico e privilegiado, ele faz de conta que não entende como é que funciona o fascismo e o racismo também no nosso país. Em 2022, por exemplo, quando a Carla Zambelli perseguiu o jornalista Luan pelas ruas de São Paulo, junto com os seus capatazes e uma arma na mão, ele tentou dizer que aquilo ali não era racismo estrutural, que aquilo ali era algo que não envolvia nenhum tipo de racismo, era algo que teria acontecido momentaneamente. E aí a Flávia precisou, inclusive material publicado na revista Fórum na época, a Flávia precisou dar para ele lição de moral sobre o que era ali o racismo e o racismo estrutural. O grande problema é que o Demetrio, ele sabe o que é o racismo e sabe o que é racismo estrutural. Só que ele é um agente do racismo e do racismo estrutural. Tanto que ele escreve anticota sobre cotas sociais, sendo contrários a cotas sociais. Ele ataca cotas sociais e todas com informações ou falsas ou tiradas do mesmo lugar que o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro tiravam com frequência e tiram até hoje as suas informações. Quando elas não são falsas, elas são distorcidas ou são inventadas em alguns casos. Porque quem faz qualquer pesquisa básica sobre o sistema de cotas, seja ela cotas raciais, etnossociais, a gente consegue encontrar ali que as cotas têm resultado positivo na sociedade. A não ser que você seja um cara rico, playboy de terceira idade, como é o caso do Demetrio Maglioli, que para ele tanto faz. E aí ele teve ontem um desentendimento com o Guga Chakra, ou melhor, o Guga Chakra teve um desentendimento com ele, porque ele tentou desenhar a Marine Le Pen e o Jordan Bardella, ou Bartella, como vocês queiram chamar, como figuras que não são da extrema direita. E aí o Guga Chakra falou, amigo, deixa eu explicar uma coisa pra você. A imprensa francesa, toda a imprensa mundial, eu como jornalista e cientista político, nós enxergamos eles como extrema-direita. Como é que você quer dizer que não é extrema-direita? Material publicado, inclusive, aqui na revista Fórum, de um Twitter, né, que foi fragmentado ali do meu amigo Guga Noblar. Guga Chakra e Demetrio Maglioli brigam por conta de eleição na França na Globo News. Guga perdeu a paciência com Demetrio e subiu o tom contra o colega de bancada ao comentário sobre a extrema-direita francesa. O jornalista Guga Chakra e Demetrio Maglioli brigaram na noite da última segunda-feira durante o programa Em Pauta da Globo News, ao travar uma discussão sobre eleições legislativas na França, cujo primeiro turno terminou com vitória do partido de extrema-direita, o Reunião Nacional de Marine Le Pen,
que, segundo Demetrio Maglioli, não é de extrema-direita. Em dados momentos, o Guga perdeu a paciência com Demetrio e subiu o tom ao sugerir que o colega de bancada estaria rejeitando o rótulo de extrema-direita Marine Le Pen e, em consequência, normalizando ideias racistas, xenofóbicas e islamofóbicas. E aí ele vai falar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Marcelo, não quero entrar, eu já desisti de entrar nessa questão da extrema-direita, ela é extrema-direita, eu não vou entrar, eu prefiro ficar com Le Monde, com a The Economist, com o Eurasia, com o New York Times, com o Washington Post, com quase... E olha o risinho sonso dele aqui, ó. O senhor Demetrio Maglioli, olha o risinho sonso. Ele já teve tretas com o Camarote, já teve tretas, por exemplo, com a Flávia Oliveira também. Inclusive, neste programa de ontem, que eu assisti, a Flavinha, né, a Flávia Oliveira, falou com ele também sobre a questão da economia, que ele disse que o Lula não reconhece o Plano Real como uma moeda importante para a reestruturação do Brasil. Que o Lula é isso, que o Lula aquilo, e a Flávia falou certo, mas e por que vocês não usam o mesmo critério para algumas coisas relacionadas ao governo Bolsonaro? Eu acho que vocês estão sendo muito criteriosos com o governo Lula e não foram tão criteriosos com o governo Bolsonaro. Ou seja, esse esterco aqui, esse saco de cocô, né, esse excremento aqui, é o reflexo da elite. Toda a imprensa mundial, porque eu tenho orgulho de ser jornalista, cientista político, tudo, enfim, eu sigo nessa linha, porque é assim que ela é descrita, inclusive, na França. Normalizar uma islamofóbica, xenófoba e racista contra árabes é muito grave. A direita... E isto, inclusive, no livro que eu recomendei pra vocês aqui ontem de novo, Como Funciona o Fascismo, eu sempre deixo ele na descrição do meu vídeo ou no primeiro comentário fixo. Se você quiser comprar pelo link, eu ganho até uma comissãozinha lá da Amazon. Se você quiser comprar diretamente, não tem problema, o importante é que você tenha acesso à informação. Mas lá ele fala que isso é estratégia, não é algo tirado do nada. É estratégico. Eles dominam a imprensa, desumanizam, por exemplo, a oposição, aqueles que eles chamam de estranhos, né, de inimigos do país, e o Demetrio Maglioli está tentando normalizar o discurso racista, xenofóbico, né, da Marine Le Pen, islamofóbico, dizendo que não, que ela não é de extrema direita, ela é de uma direita conservadora. A direita tradicional não prega essas coisas. A direita tradicional é um conservadorismo tradicional e não um discurso do ódio. Demetrio, rapidinho, porque eu não posso derrubar uma pauta que vem depois do Ariel, mas diga. Nós podemos fazer uma opção. Nós podemos demonstrar indignação moral e uma outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Tá? Indignação moral é colocar um rótulo. Ou seja, não se pode chamar Marine Le Pen de extrema-direita, porque o Demetrio Maglioli, que deve ser fã do Hitler, fã do Mussolini, já que ele tá achando tão moderado o discurso da Marine Le Pen e do Jordan Bardella, né? Então deve ser bem tranquilo, deve ser fã do Trump, era fã do Bolsonaro, como a gente sabia, né? Então deve ter na casa do Demetrio Maglioli um quadro do Hitler, um quadro do Mussolini, que são pessoas que não podem ser rotuladas. O Hitler, só porque promoveu o extermínio de mais de 14 milhões de pessoas, né, algumas pessoas apontam, e só de uma etnia seria de pouco mais de 6 milhões e meio de pessoas, que colocou em prática uma ideologia nefasta, ou do Mussolini, que colocou em prática também a ideologia nefasta que inspirou o Hitler, que inspirou o Bolsonaro, que inspira o Trump também. Não podemos colocar rótulo, não podemos chamar nazistas de nazistas, não podemos chamar racistas de racistas, não podemos chamar fascistas de fascistas. Isso é só um rótulo. A gente pode ter uma indignação moral, mas não pode chamar nazista de nazista nem fascista de fascista. Normalizando a extrema-direita. Não, agora eu estou respondendo, Guga. Ele também faz uma coisa aqui que é importante, vou mostrar o áudio de novo, tá? Porque o Demetrio interrompe direto os colegas. E aí o Guga começa a interromper ele acha ruim, ele fala, você interrompe toda hora a Flavinha? E é isso mesmo, Guga. Normalizando a extrema-direita. Não, agora eu estou respondendo, Guga. Não, agora eu estou respondendo, pera um pouquinho. Ela foi de extrema-direita. Você corta a Flávia o tempo todo, eu não posso falar? Deixa ele falar um pouquinho, por favor. Segundo Demetrio Maglioli, a Marine Le Pen foi... Tá ali, ó. Ela foi de extrema direita. Já tá apto aí a trabalhar, né, naquela rádio lá, Auri Brasil, se não me engano, acho que é o nome, né, Auri Brasil, que é a rádio dos bolsonaristas, né, que empregou os bolsonaristas que deixaram ali a Jovem Pan, ou já dá pra trabalhar na Revista Oeste. Inclusive eu recomendo que a Globo demita ele assim que possível, porque não tem como um espaço, um veículo com o tamanho que a Globo News e que o Em Pauta tem, dá espaço para um senhor que normaliza o racismo, o fascismo, a xenofobia,
a islamofobia e que diz que a extrema-direita não é extrema-direita, é só um rótulo. Que você não pode chamar Marine Le Pen de alguém da extrema-direita. Ela foi da extrema-direita. O próximo passo vai ser o quê, Demetrio? Dizer que o Hitler foi da extrema-direita antes de morrer. Agora que ele morreu, ele não é mais da extrema-direita. Ele passou a ser um indivíduo moderado. Por isso que o nazismo, em tese, deveria ser seguido? É isso que você vai querer dizer agora, Demetrio, também? É esse tipo de coisa que me preocupa em veículos de mídia de massa. Porque você vê ali, por exemplo, ele com essa falinha calma, tranquila, sem se desequilibrar. E aí vem lá o Guga, indignado, ele fala, tá vendo? Este rapaz que está dizendo que a Marine Le Pen, que é uma mulher que fala como eu, de forma tranquila e educada, ele está dizendo que ela é de extrema direita. E ele seria do quê? Que está aqui agora desequilibrado. É assim que eles tentam vender a tese. Parabéns ao Guga Chakra pelo posicionamento. E eu não sei como é que esse saco de lixo chamado Demetrio Maglioli ainda tem espaço na mídia, tanto para escrever, porque ele escreve, eu não vou fazer por propaganda de onde ele escreve aqui, mas se vocês rodarem ele escreve, inclusive em veículos de mídia importantes do Brasil. E ainda tem espaço para continuar falando bosta na Globo News. Para continuar falando bosta na Globo News. Para quem não lembra, há um tempo atrás, o gênio Demetrio Maglioli disse que o Flávio Dino não tinha notório saber jurídico, que foi quando teve a discussão entre ele e o Camarote. Eu até fiz um vídeo na época aqui, que é um dos vídeos mais acessados do meu canal, inclusive, que é a treta entre eles dois ao vivo. Se vocês virem aqui, por exemplo, nos vídeos mais acessados do meu canal, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É esse vídeo aqui, ó. Eu era outra pessoa aqui, inclusive, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que ele disse que o Dino não tinha notório saber jurídico. Pérolas do Demetrio. É a primeira vez que Nelson Jobim é a prova de que você teve sim aqui, ó, fora do camarote e voltar para mostrar a arrogância dele. um dia ele foi juiz, mas ele é um político. Que ele é um juiz, que ele é isso, que um dia ele foi juiz. Ou seja, Dino é um juiz, segundo ele, Dino é um juiz, é um político e não teria notório saber jurídico. Vamos continuar vendo aqui, ó. Vamos continuar vendo. É só importante falar assim, dizer, nunca aconteceu isso na história do Brasil. Você já teve ministros da Suprema Corte com carreira política. Posso citar, por exemplo, Nelson Jobim, que foi uma pessoa importante na Constituinte, do MDB, deputado federal, depois ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, foi indicado. O próprio Alexandre de Moraes também teve... Ali ele já fica sem graça, né? Ele fala um monte de baboseira, só que aquele cara que fala baboseira como? Com verniz acadêmico. Ele tem formação acadêmica, ele tem especialização acadêmica, ele escreve livro, e é aí que se constrói a autoridade, tá? E a autoridade. E ele vai continuar falando. Começa a dar risadinha de canto, não, que não sei o que. Alexandre de Moraes, sim, teve. Foi secretário da Prefeitura de São Paulo, foi secretário do Alckmin, do PSDB, então tem uma história também. E também tem histórico do ponto de vista de ser um jurista, um constitucionalista, super respeitado no universo do livro dele, é um dos mais conceituados nas escolas de direito do país. E o Flávio Dino, é importante falar, ele foi primeiro de turma, ele não é não tem notório saber. Ele foi um grande, quando foi deputado, ele foi da CCJ. Deixa eu ver se eu acho outro trecho você aqui. Desconstruir. Eu acho que é o trecho aqui que eles obrigaram. Na corte, mas não será o primeiro. É importante colocar isso. Eu acho que o Camarote não entendeu o que eu disse. Veja... Ou seja... Ele vai continuar dizendo ali que não disse que o Dino não tinha notório saber. Ele sai duas coisas. Em primeiro lugar, os outros casos são o contrário. Olha o que acontece. Os outros casos, eles são o contrário. As pessoas saíram da política e entraram no STF, mas eram pessoas ligadas à direita. Ele só faltou complementar assim, né? Eu vou deixar pra vocês lá pra assistir lá no meu canal, tá? Aqui no meu canal, pra não ficar perdendo tanto tempo com esse material, mas tá aqui, ó. É um dos vídeos mais vistos do meu canal, vocês só precisam rolar aqui pra baixo, ele já aparece aqui, tá? Mas esse é o Demetrio Maglioli. Medíocre. Quando eu me tornei conhecido através do meu trabalho na internet, eu falei pra vocês que uma das coisas que
eu aprendi depois que eu fiquei conhecido é que você consegue construir um intelectual. Porque depois que eu fiquei conhecido, um monte de gente me procurou para oferecer espaço para publicar livro, para ser coautor de livro, para poder fazer curso em algumas universidades aí, né? E me ofereceram bolsa de mestrado, bolsa de pós-graduação, até gente dizendo que se eu quisesse fazer doutorado, queria que eu fizesse junto com essas pessoas. Eu falei, gente, uma coisa de cada vez, eu vou seguir o caminho tradicional igual todo mundo. Se eu for fazer o mestrado, eu vou seguir a seleção como todo mundo. Se eu for escrever um livro, eu vou escrever um livro do jeito que eu acho que tem que ser escrito. Tanto que tem alguns livros aí que eu sou coautor, inclusive, né? Que eu escrevi alguns artigos. Teve gente que me procurou, eu li o livro, gostei, escrevi um artigo ou outro. Até hoje, nem que cópia de uma versão do livro eu tenho. Eu tenho publicado 4 livros e que eu sou coautor, devo ter acho que mais uns 3 ou 4 por aí também. Ou que eu tenho participação de alguma maneira no livro. Tá? Então não podemos dar espaço na mídia brasileira pra gente idiota, pra gente mau caráter, pra gente mal intencionada, pra gente com piscadela, sendo cadela do fascismo, como é o caso do Demetrio Maglioli. Grande abraço pra vocês, compartilhe o vídeo e até o nosso próximo encontro.